esperando nós compartilharmos um pouco aí. Daqui a pouco já vamos estar começando, né? Nosso bate-papo hoje, com a graça de Deus. Só conseguimos fazer esse horário, né? Hoje, mas a nossa intenção é fazermos mais cedo. Nós vamos combinar o seguinte: a ideia é fazermos aos sábados, às 16 horas. Quando não conseguirmos, aí eu gravo e envio para vocês, né? O importante é ouvirmos, praticarmos os princípios das Escrituras e aí nós vamos ter também algumas dinâmicas, né? Para pensarmos juntos, né? A ideia é uma busca, né? Ao Senhor, para a sua graça, em nome de Jesus. Essa é a ideia, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Vou só tentar compartilhar na minha lista. Montacismo, Jocasta, Deus abençoe, irmão Carlos Júnior, paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Consigo enviar rapidinho aí para algumas pessoas, tá bom? Lúlia, Deus te abençoe. E nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós convidamos você a fazermos uma oração, né? E eu vou pedir para você ter em mãos a sua Bíblia. O ideal é que estejamos em família, né? Como casal. Minha esposa está aqui comigo, me dando toda a assessoria, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos tua graça sobre nós, pedimos a tua ajuda, pedimos que o Espírito do Senhor abra o nosso coração, nos quebrante, nos faça terra fértil. Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, quebra os paradigmas da nossa mente e nos ensina, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos porque confiamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nessa ministração de hoje, são ministrações rápidas, elas não são demoradas, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre essa diferença complexa entre o homem e entre a mulher, que é uma bênção de Deus. Deus nos fez diferentes, somos complementares, mas reconhecemos que é complexo, né? Depois da queda de Adão, então houve uma dificuldade muito grande que estabeleceu sérios problemas por causa da queda, do pecado. Um desses problemas foi na comunicação. E então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que o ser humano passou a ver sempre o outro, e isso acontece muito em relacionamentos, passou a ver sempre o outro como a raiz do problema. Esse é um fator que a gente pretende pensar um pouquinho e tratar aqui nessas vamos dizer assim, nesses insights, né, a respeito dos princípios bíblicos para nós, casais cristãos. A nossa ideia hoje é que possamos, com a graça de Deus, ganhar discernimento a respeito do sexo oposto e entender melhor a melhor forma de demonstrar amor e respeito. Veja bem essas duas palavrinhas, ouça bem, guarde bem, amor e respeito, tá? E a ideia de termos mais discernimento a respeito do sexo oposto e entender melhor a forma de demonstrar isso. Sara, Deus te abençoe, paz do Senhor. Então, vamos pensar nessas duas coisas. Uma é que uma tendência hoje do ser humano é ver no outro a raiz dos seus problemas e pensar na diferença de um para com o outro como homem e mulher, buscar discernimento com respeito a isso, buscando também a melhor forma de demonstrar amor e respeito. Então, Tiago, a paz do Senhor, Deus abençoe.
Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1 e 27. São verdades que a gente já sabe, tá bom? Mas é bom a gente relembrar. Gênesis 1 e 27 vai dizer que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o ser humano. Ele está falando da criação do ser humano, né? E os criou homem e mulher. Então, esse é o ponto que nós queremos enfatizar hoje. Deus nos criou como seres complementares, mas diferentes. Então, Deus criou o homem e a mulher. E essa ênfase também nós encontramos lá em Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 2. A palavra de Deus nos diz que Deus os criou homem e mulher e lhes deu o nome de ser humano. Estamos aqui com a tradução Nova Almeida atualizada, no dia em que foram criados. Então Deus criou a humanidade e o padrão que Deus criou de gênero foi homem e mulher. Agora, o que a gente quer enfatizar aqui é essa diferença, tá bom? Entre o homem e a mulher, o fato de que fomos criados diferentes. Outro aspecto que eu quero que a gente perceba aqui está no Salmo 139. Então eu lhe convido a abrirmos nossas Bíblias no Salmo 139. E aí esse Salmo 139, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, né, como o salmista está admirado, mas olhe, versículos 13 a 16, o grande impacto do autor é a sabedoria de Deus em fazer o que fez. Tá? Então, quando você lê 139, a partir do versículo 16, a palavra de Deus nos diz: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Se você ler esse versículo 16, Salmo 139, 16, você vai ver a NVI, ela vai dizer assim: os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram o meu embrião. Mas isso não é só uma contemplação de Deus, tá? Deus está ali participando de alguma forma desse ato criativo, por sua providência, né? E aí ele diz que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, até antes de cada um deles existir. E aí no versículo 17, ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, quando nós lemos Gênesis 1 e 27, Gênesis 5 e 2, em que Deus criou seres humanos como homem e mulher, e os criou diferentes, mas os criou de forma complementar. E nós vemos que essa criação de Deus com relação a nós, dentre tantas coisas, faz parte da sua infinita sabedoria. E o apóstolo Paulo, lá numa de suas cartas, diz que a sabedoria de Deus é multiforme, tem várias faces, várias facetas, várias dimensões, falando da profundidade da sua sabedoria. Então nós temos que admitir que o fato de termos sido feitos diferentes, mas complementares, o fato de existirmos como homem e mulher, é fruto da infinita sabedoria de Deus. Não estamos dizendo que é só isso, tá? Mas
nós queremos enfatizar aqui hoje essa diferença. A falta de discernimento nessas diferenças entre homem e mulher, isso é comprovado estatisticamente, a falta de discernimento com relação a isso, e hoje nós queremos enfatizar a necessidade de demonstrar da melhor forma amor e respeito. Você vai entender por quê. Mas a falta de discernimento com relação a isso, nós precisamos ganhar discernimento com relação a essa questão de sermos diferentes, é o que tem causado, é uma das razões que tem causado tantos problemas nos casamentos. Então, pensando nesses pontos agora, aí eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios. Você conhece esse texto? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 21 até o versículo 33, e você vai perceber algumas coisas aqui, características dessa diferenciação. Irmão Genilson, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Que características dessa diferenciação entre homem e mulher as Escrituras resolveram destacar? Aí nós queremos tocar em 2 pontos. Esses pontos são essenciais, tá? São fundamentais para um bom relacionamento. O texto começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22, Efésios 5 e 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Aí diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. E eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Você percebeu que o texto ele vai tocar em 2 aspectos fundamentais: o marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Dentre tantas coisas, provavelmente o autor, inspirado pelo Senhor, o apóstolo Paulo, ele está tocando em áreas referentes à diferença entre o homem e a mulher. Por que ele não manda a esposa amar o marido? E por que ele não manda o marido respeitar a esposa? É claro que tudo isso está implícito, mas ele está tocando nessas diferenças com relação à estrutura psicológica complexa do homem e da mulher, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele percebe que por causa dessas diferenças entre o homem e a mulher, para a mulher é muito importante se sentir amada. Veja, não é que ela não é amada. Estamos falando de se sentir
E para o homem é muito importante ele se sentir respeitado. São dois aspectos essenciais. Estamos falando sobre a necessidade de buscarmos discernimento para conhecermos melhor as nossas diferenças como homem e mulher. E um desses aspectos é descobrir a melhor forma de demonstrar amor e respeito, que é essencial. Quando você vai para a carta de Pedro, né, você tem a primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 3, e o versículo 1, a ele o apóstolo Pedro diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. E que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, para que ela esteja no ser, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Veja que, para o apóstolo Pedro, a questão de sujeição, e você pode até parafrasear, não sei, interpretar essa expressão no sentido de respeito, tá? A questão de respeito. Irmão Gilvan, irmão Verbênia, paz do Senhor, Deus abençoe. O Cezinha Juliana, Deus abençoe também, saudades. Então, observe que o apóstolo Pedro vai tocar muito na questão sujeição, sujeita a seu próprio marido. Ele vai citar o exemplo de Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, ou seja, vocês, assim como somos filhos de Abraão, né, nós somos filhos, né, de Sara. E aí Paulo vai dizer que as mulheres crentes são filhas de Sara, praticando bem, não temendo perturbação alguma. E veja que ele toca na questão da sujeição, que também pode ser entendido como respeito, né? A gente até pensa na questão de respeito como base, porque tem gente que se sujeita, mas não respeita, né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande. Então, o respeito, ele traz uma certa sujeição, principalmente quando se toca nessas questões de princípios de autoridade e submissão, seguindo o pensamento bíblico. Mas é possível uma pessoa se sujeitar sem respeitar. Você vai saber disso, você vai perceber isso, você já deve ter vivido isso até mesmo nas relações de ambiente de trabalho, nas relações aluno-sala de aula, nas relações ministeriais, né, entre líder e liderado, e isso no lar pesa muito. Então a gente pode pensar tanto no que Pedro fala sobre a sujeição da esposa, que até no final ele fecha o assunto dizendo: o marido ame a mulher e a mulher respeite o marido. É como se ele estivesse traduzindo, gente, em outras palavras. Quando eu falo de sujeição, eu falo de respeito. E aí o apóstolo Pedro aqui vai falar muito sobre essa sujeição. Então nós estamos tocando mais uma vez, alguns irmãos entraram agora. A nossa ideia é produzir discernimento para nos conhecermos melhor com relação às nossas diferenças entre homem e mulher. E aí nós mostramos alguns textos que mostram que Deus nos fez diferentes, sexos opostos, vamos dizer assim. Então, Gênesis 1:27, Gênesis 5:2, Deus nos fez diferentes. Quando fomos para o Salmo 139, dentre tantas coisas que existem ali no Salmo, pensamos no aspecto sabedoria de Deus. Deus é infinitamente sábio. Salmo
139, principalmente ali versículo 17, o salmista destaca essa questão da sabedoria infinita de Deus, que não dá nem para a gente às vezes entender, compreender, né, com a nossa mente finita, e sobretudo agora com a mente pecaminosa também, a gente perde um pouco a noção de tudo isso. E aí você vê que, dentre tantas coisas ali no Salmo 139, nós somos fruto da sabedoria. Deus participa de alguma forma, no mínimo providencial, da nossa concepção, do nosso nascimento. Isso inclui a definição do nosso sexo. E se eu sou homem, eu sou fruto da sabedoria de Deus. Se eu sou mulher, eu sou fruto da sabedoria infinita de Deus. E Deus, em sua sabedoria infinita e multiforme, Ele criou dois sexos opostos complementares, né? E aí, quando pensamos nisso, buscando discernimento sobre isso, os apóstolos Paulo e Pedro vão destacar dois pontos essenciais que são fundamentais a cada um desses sexos, são fundamentais e que são talvez, a paz do Senhor, pastora Marisa, Deus abençoe, e que são fruto das nossas diferenças como homem e mulher. Então, um aspecto fundamental para o homem é o respeito, e um aspecto fundamental para a mulher é se sentir amada. E aí eu destaquei que estou falando sentir-se amada, não é simplesmente ser amada, mas sentir-se. É uma necessidade que faz parte da estrutura psicológica feminina. Sentir-se respeitado é uma necessidade que faz parte da estrutura psicológica masculina. E é claro, toda mulher quer ser respeitada, todo homem quer ser amado, mas nós estamos falando de necessidades básicas, que fazem parte da diferença entre ser homem e mulher. E parece que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tocaram bem nesses pontos. Então, observe que mesmo a mulher devendo amar o esposo, Paulo fala para ela: respeite o seu marido, porque ele está indo nessa diferença essencial. E mesmo o marido devendo respeitar a sua esposa, ele fala para o marido amar a sua esposa, porque ele está indo nessa diferença essencial. E o apóstolo Pedro, então, ele vai usar a palavra sujeição, que tem a ver, ou até pode se traduzir como respeito, né, no sentido interpretativo, até como respeito. E aí ele vai falar agora para o marido. E enquanto Paulo fala para o marido amar a esposa, olha o que Pedro diz: vivam, maridos, vocês igualmente vivam a vida com o mundo lá com discernimento. E aí ele diz: dando honra à sua esposa. Eu acho muito interessante quando ele fala isso, dando honra à sua esposa. Se você for para a Nova Bíblia Viva, por exemplo, ela diz ser cuidadoso com a sua esposa, estando atento às necessidades dela. A ideia é realmente honrar a esposa, ela deve se sentir honrada. E aí ele diz, por quê? Porque ele está falando de talvez ele esteja falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em outras palavras. O marido deve amar a esposa, Paulo disse, como Cristo amou a igreja, que não é pouca coisa, né? Aí Pedro diz: honrar a esposa e respeitar ela como sendo parte mais frágil, como sendo mais frágil. Aí você vê algo interessante. A ideia de Pedro é o homem. Eu estou até aqui com a NVT, que diz que o homem perceber que a mulher se sente amada
quando você tem sensibilidade com relação à sua estrutura feminina mais frágil. A gente está num contexto de um movimento feminista muito grande. Isso aqui, as mulheres do movimento feminista ficam passando mal, né? Que mulher não é frágil, mulher é forte. Mas isso é uma ilusão, gente. É uma questão de estrutura psicológica. Quando a gente fala de fragilidade, talvez a gente possa mudar o termo para sensibilidade. A mulher é mais sensível nesse sentido. Não é que a mulher é mais fraca, tá? Em muitas coisas a mulher é muito forte. Ela aguenta uma Catiana, a paz do Senhor. Ela suporta coisas que o homem não suporta, psicologicamente falando. Mas nós estamos falando de que em termos de estrutura feminina, ela é mais sensível. É nesse sentido que Pedro fala de parte mais frágil, dela ser tratada com dignidade, por ela ser mais frágil. E eu acho interessante que, irmã Andréia, paz do Senhor, que os apóstolos Paulo e Pedro, então, dentro dessa questão do convívio no lar, eles vão tocar em dois aspectos fundamentais da diferença entre o homem e a mulher. E aí, quando nós voltamos para a realidade de hoje e analisamos as estatísticas, etc., dentro dos casamentos, muitos problemas conjugais vêm porque a mulher não se sente amada, olha, e porque o homem não se sente respeitado. Por exemplo, foi feita uma pesquisa entre homens se eles preferiam ficar sozinhos ou se eles e não serem amados, ou se eles preferiam ser desrespeitados. E eles disseram que preferiam ficar sozinhos do que ser desrespeitados. E na maioria das respostas eles disseram: porque para mim ser desrespeitado é não ser amado. Então, para o homem, na diferença entre homem e mulher, para o homem é muito importante esse aspecto do respeito. E é claro que essa palavra respeito, ela está fora do vocabulário da atualidade, não só dentro de casa, né? As pessoas estão esquecendo esse princípio ao lidar com um idoso, ao lidar com um líder, ao lidar com um professor. E infelizmente, aí a gente diz, parece que isso se começou parece que isso começa dentro de casa. Quando as pessoas em casa não têm referência de respeito, elas levam isso para fora. Bom, então é interessante como foram feitas pesquisas e para o homem, ele até confunde. Se você não está respeitando ele, você não está amando. Ele até confunde falta de respeito com falta de amor. E a mulher é aquela falta de sensibilidade para com as necessidades dela. E a falta e faz com que ela não se sinta amada. E aí você vê Pedro dizendo: preste atenção, tenha discernimento, mulher é um vaso mais frágil, ou seja, seja mais sensível. E aí nas pesquisas, às vezes a mulher sabe que você não vai resolver aquele problema, mas só porque você foi insensível, ela traduz como você não a ama, né? Por exemplo, eu até vou colocar aí no link algumas questões, você pode copiar e responder, e depois conversar com o seu esposo e com a sua esposa, tá bom? Porque vale a pena, vale a pena. Então eu vou colocar algumas perguntas e você vai responder. Mas por exemplo, a mulher, nessa diferença entre homem e mulher, como nós já falamos, e Pedro vai tocar bem nisso, se você não tiver discernimento e sensibilidade, ela não se sente amada. E a maior necessidade da mulher é se sentir amada.
E veja, eu não estou falando de amar, eu estou falando de sentir amar, porque às vezes a pessoa ama, mas e como é que eu demonstro isso? Aí a gente precisa de discernimento, é o que Pedro fala. Mas a sensibilidade é um fator essencial. E aí Paulo vai, é tanto que Paulo vai tocar nesse ponto: marido, ame sua esposa, ame. E uma das coisas que Paulo fala, a gente entende ali no texto, é que o marido faz isso demonstrando cuidado dela, das suas necessidades, cuidando dela. Ele até cita o exemplo do que Cristo faz com a sua igreja, né, ao ponto de cuidar até para que a sua igreja não envelheça. Eu acho interessante isso, né? Cuidar dela, ela naquele grande dia não tenha nem rugas. Quantos maridos, né, são a causa de rugas nas esposas, né? Então, a gente precisa perceber esses dois pontos aí, tá certo? Bom, compartilhe, então, um com o outro, seus pensamentos a respeito do que vocês ouviram aqui, a respeito da diferença entre homem e mulher em Gênesis 1, 27, 5 e 2. Em que vocês são diferentes? Compartilhem isso como casal, como família. Compartilhem em que sentido você percebe que o seu cônjuge é fruto da sabedoria de Deus e vice-versa. Compartilhe com o seu cônjuge, o marido, né, com a sua parceira, como você pode mostrar, como é que ela pode mostrar respeito por você. Compartilhe isso. E a esposa, compartilhe com o marido como que ele pode demonstrar amor, como ele pode demonstrar mais sensibilidade. Então conversem, compartilhem um com o outro. Como é que você pode demonstrar mais respeito por mim? E como é que você pode demonstrar mais amor por mim? A mulher fala e o homem fala. Tenha um discernimento com relação a essa diferença entre vocês. Qual é a característica que o seu cônjuge tem que é tão diferente de você, mas que lhe cativou, que lhe chamou a atenção, que lhe atraiu, que lhe completa? Qual é? Faça esse exercício com o seu cônjuge, juntos, tá bom? Porque isso vai trazer um resultado muito grande. O diálogo é um dos principais exercícios para nós nos conhecermos e percebermos essa diferença. Veja que Paulo fala: tenham a vida comum no lar com discernimento. Precisa desse discernimento. Eu estou aqui com uma reflexão que diz o seguinte: à medida que batalhamos no casamento, podemos nos pegar culpando o outro por alguma experiência negativa. Enquanto vocês compartilham um com o outro, lembrem-se que o comportamento que você pode mudar efetivamente é o seu, tá? Então, um dos fatores no relacionamento é que a gente vive a vida tentando mudar o outro. Na verdade, a gente que tem que mudar. Esse é um ponto. E aí eu tenho uma palavra muito forte para cada um de nós. Por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, me deixa tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Lucas 6, 41 a 42. Então, um dos primeiros exercícios que temos que fazer é focar em achar e corrigir as nossas próprias falhas, para que a gente se torne cada vez
mais parecido com Jesus. E é isso que, com a graça de Deus, vai suavizar climas de ira, atritos, conflitos, vai apaziguar a situação. E a sua vida transformada é que será um exemplo e um incentivo para a transformação do outro. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito em mudar o outro. Não, eu quero mudar meu marido, eu quero mudar minha esposa. E, na verdade, nós é que precisamos de mudança. Amém? Josi, irmão Alexandre, Pai do Senhor, Deus abençoe, irmão Maxwell. Deus. Eu tenho um desafio para você, para essa semana. Um desafio. Nessa questão de falta de amor e de respeito, uma das coisas que a gente mais erra é com as nossas palavras. Tá? Então, eu quero deixar para a sua meditação Efésios 4, eu vou ler aqui para você, Efésios 4 e 29. São palavras que muitas vezes são nas nossas palavras que a gente demonstra falta de amor ou falta de respeito e vice-versa. Então, Efésios 4, 29 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação. Olha, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o desafio, eu vou colocar umas perguntas aí, você pode escrever e conversar com seu esposo, com sua esposa, vice-versa. Mas eu vou pedir para essa semana você separar 2 frascos, pode ser dois vidrinhos até de maionese, não sei. Irmã Gilmara, a paz do Senhor, ela está falando de um chiado, deve ser o microfone, irmã Gilmara. Mas a gente vai tentar resolver isso, tá bom? Bom, eu vou pedir para você separar 2 vasilhazinhas, pode ser até 2 copos descartáveis grandes, tá? Porque em alguns casos vai precisar bem grande. Pode ser 2 vidros, 2 frascos de maionese. A Gilmara está falando que tá bom. Então, um frascozinho você vai colocar palavras que destroem, e o outro frascozinho você vai colocar palavras que edificam. E aí você vai, todas as vezes que alguém na sua casa falar algo que, por exemplo, e infelizmente não edifica, você vai escrever essa palavrinha, vai fazer um bolinho de papel, vai enrolar e vai jogar no frascozinho que tem palavras que não edificam. E todas as vezes que você disser ou receber, ou alguém na sua casa fizer isso, palavras que edificam, aí você vai colocar no frascozinho palavras que edificam. A próxima semana, quando a gente se reunir, você pode contar um pouquinho da sua experiência, talvez aí fazer um comentário. Mas depois de uma semana, o que nós vamos fazer? Você vai sentar e você vai contar qual dos frascos está mais cheio, o de palavras que edificam ou o de palavras que destroem, que não edificam, tá? Por que esse exercício? Porque é muito importante nós vigiarmos o que falamos, porque na maioria das vezes demonstramos falta de amor ou de respeito com aquilo que dizemos. Amém? Então nós vamos orar. Convido você a fazermos uma oração nesse instante. Você tem aí o exercício e a tarefa da semana. E nós vamos colocar umas perguntas aí nos comentários, né? E você pode tentar responder junto com o seu
sua esposa, seu marido, e os dois devem compartilhar necessidades e pontos, né, que ele sente ou ela sente a respeito de amor e respeito. A nossa ênfase aqui são as diferenças, e como base dessas diferenças, os apóstolos Paulo e Pedro tratam dois aspectos essenciais a cada um em relação, vamos dizer assim, ao homem e à mulher. Nessas exortações você percebe, há uma sensibilidade na mulher e uma necessidade de se sentir cuidada e amada. E há uma sensibilidade no homem com relação a se sentir respeitado. O homem que se sente respeitado se sente amado. A mulher que se sente, que você é sensível com ela e que você a respeita também, a honra, e que você cuida dela, se sente amada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos porque somos diferentes. O Senhor nos fez assim, o Senhor nos fez diferentes. O Senhor nos fez homem e mulher, e a tua palavra nos diz que isso é fruto da tua sabedoria. Glória a Deus. Pai, nós te pedimos perdão porque às vezes ficamos procurando mais o erro no outro e tentando mudar o outro, quando nós é que precisamos mudar. Senhor, nós é que precisamos de transformação, de mudança. Tu sabes as necessidades de cada um de nós, como homem, como mulher. Tu nos fizeste, nos conheces. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos lares, nossas famílias, criando um clima de amor e respeito, porque o Teu poder é capaz de fazer isso. Quebra, Senhor, os grilhões, as barreiras. Senhor, coloca nos nossos lábios palavras de edificação e traz renovação sobre os nossos lares, nossas famílias, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam